conteúdo de semântica, ele é um conteúdo que é importante para a interpretação e não é difícil, tá? A gente vai perceber que não é um conteúdo, assim, complexo, tem alguns detalhezinhos que a gente precisa estar decorando, tá? Mas, assim, nada que vai matar ninguém, tá? O que é semântica e o que é significado? Quando a gente fala de semântica, semântica é uma parte da gramática. A gente divide a gramática em vários pontos, tá bom? Fonética e fonologia, aí a gente tem sintaxe, morfologia, semântica, estilística, e semântica é um das partes da gramática mesmo. Por isso que a gente fala que é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao significado das palavras. E aí você também tem a definição de significado, que é o valor semântico que uma palavra assume no contexto. É importante a gente entender que só dá para entender o significado das palavras no contexto. Eu não posso pensar o significado de uma palavra fora do contexto, até porque ela pode ter mais de uma significação. Então, sempre a gente pensa o contexto e pensa a situação concreta de comunicação. Se a gente for pensar isso direitinho, a gente vai ver que não é só uma questão de a palavra que assume o significado no contexto. São palavras, expressões e às vezes até trechos de fala, trechos de texto que são importantes e cuja compreensão é mais facilitada pelo contexto. Dá um exemplo. Se a gente pegar uma palavra, eu posso ter uma palavra que é totalmente polissêmica, como, por exemplo, a palavra direito. Se eu pegar a palavra direito, se eu for pensar direito no âmbito social mais amplo, aí eu vou ter aqui que as pessoas entendem que elas têm direitos, né? Se eu pego direito dentro da área acadêmica, eu vou pensar que direito é um campo do saber. Se eu pegar direito dentro de uma pesquisa, já penso direito como uma teoria. Então, dentro de cada contexto, uma só palavra pode assumir vários significados. Expressões, elas também podem assumir significados distintos e textos. Alguns gêneros textuais, como por exemplo charge, ela depende muito dessa situação concreta de comunicação, porque charge está sempre relacionado ao momento atual. E aí, se eu perco o momento atual, eu perco o sentido da charge. Então, isso aqui é importantíssimo para a gente pensar o significado, tá? Significado é algo simples, se a gente entender que precisa compreender o contexto, tá? Polissemia, é bom a gente lembrar que poli, muitos, tá? Poli, muitos, semia, sentidos. Então, são muitos significados. Uma mesma palavra, a gente vai entender que é a mesma palavra. Eu tenho aqui o verbo veja, que em contextos ou situações de comunicação diferentes assumem sentidos diferentes, mas é sempre uma mesma palavra. Então aqui eu tenho, veja o filme com atenção para depois fazer a sinopse dele. Então aqui é ver no sentido de olhar, né? Depois, por favor, me veja 2 pãozinhos. Esse me veja aqui já não é o sentido de olhar, né? Precisa de uma situação comunicativa para eu entender o sentido de veja, né? A pessoa pode estar dizendo, eu quero 2 pãezinhos. A pessoa pode estar dizendo, me traga 2 pãezinhos. Então já tem um sentido totalmente diferente de veja aqui. Então a gente entende que é o mesmo verbo, só que em frases diferentes assumem sentidos diferentes. Denotação e conotação, ele é importante porque a gente lida com o sentido próprio lato e o sentido figurado, né? E o sentido figurado sempre depende muito de contexto para a gente poder compreender, né? Uma ampliação dos sentidos aí. Então, o que a gente vai ter? Para denotação, o sentido próprio, o sentido literal, que a gente chama, o pé da letra, é isso aqui. E a conotação, o sentido expandido ou figurado. Então, eu amplio o sentido de uma palavra ou uso de uma maneira diferente do que é o seu sentido comum. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, acabei de ver um gato. Essa frase aqui, eu posso pensar com o sentido lato, estrito, denotativo, que gato é um bicho bem comum, né? Então, se eu peço para você analisar a palavra gato nessa frase, do ponto de vista denotativo, você entende que é um bicho. Se você quiser verificar no sentido conotativo, você pode dizer que gato é um garoto bonito, né? Aí já é um sentido conotativo em que eu expandi o sentido de gato, tá? Então, denotação, sentido literal, que seria o sentido de bicho,
e conotação sentido expandido. Aí eu coloquei aqui algumas expressões, ó, pegar leve. Você vê que a gente usa o pegar leve por sentido de suavizar ou de não exigir demais. Isso aqui já é um sentido figurado numa expressão que a gente utiliza de maneira até inconsciente, né? Fazer a cabeça é convencer alguém. A gente está usando a expressão no sentido figurado, porque se a gente pegar o sentido literal no caso, né, não faz muito sentido. Cara de pau, a pessoa sem vergonha, né? E aí a gente percebe aqui que todas essas expressões aqui que a gente usa no dia a dia já estão no sentido conotativo, tá? Então lembrar que denotação é o sentido literal, enquanto que conotação é o figurado, que a gente pode falar que o sentido literário, pensando figurado, seria conotação, tá? Em conotação a gente vai ver muita coisa. Em literatura vocês veem figuras de linguagem relacionadas à conotação, certo? Aí depois a gente tem sinonímia, sentido aproximado. Gente, é importante a gente entender isso aqui, que é um sentido aproximado, porque em determinado contexto a gente aproxima os sentidos, mas nunca vai ser o mesmo sentido. Por isso que muitas vezes na redação você procura um sinônimo de uma palavra e é tão difícil substituir na redação por um sinônimo que o dicionário dá. Porque às vezes no contexto aquele sentido que o dicionário dá não é um sentido aproximado ali. Então sempre a gente vai pensar a sinonímia dando conta do contexto. Então lá no campo semântico da redação, quando você precisa substituir uma palavra por um sinônimo, qual vai ser aquele que favorece essa articulação? Ó? Tem que ser aquele que cabe no campo semântico do texto. Nem sempre o sinônimo que o dicionário vai trazer vai corresponder aqui ao sinônimo, tá? Que você precisa. Então, é sempre também um sentido aproximado num contexto, tá? Para a redação isso é importante. Quanto mais você consegue trabalhar com sinônimos, mais o seu texto tem riqueza vocabular. E quanto mais assertivo você é no sinônimo, mais rica fica a sua redação. Então, a gente tem aqui, ó, carro e automóvel, remédio e medicamento. Por exemplo, remédio e medicamento, a gente sabe que para quem é da área de farmácia, isso faz toda a diferença. Então, em determinados contextos, a gente busca um sentido aproximado entre remédio e medicamento, tá? Mas, assim, a depender do contexto, isso aqui não pode ser sinônimo, tá? E aqui, casa, lar, moradia, residência e domicílio. Tudo aqui tá dentro do mesmo campo semântico, mas nem tudo eu vou conseguir substituir um por outro em determinado contexto. Então, você abre o dicionário, você encontra todos esses sentidos, mas será que qualquer um vai servir para a minha articulação textual? Então, a gente tem que estar olhando lá o contexto para ver qual desses sentidos se aproxima melhor. A questão do antônimo é a mesma coisa. O antônimo a gente tem significados que seriam opostos, contrários, mas que também dependem do contexto para a gente entender o que seria o contrário, tá? Então, se eu tenho gigante e anão, ok. Tudo e nada, ok, né? Então, são sentidos opostos, em antítese aqui. E a gente pode ter também a relação de antonímia usando prefixos, ó. Então, eu tenho contente e descontente. Esse prefixo aqui dá a ideia de contrário, né? Lícito, ilícito. Progressão, regressão. Aí aqui a gente já tem a mudança do prefixo, tá? Então, um é pró e outro é ré. E aí a gente percebe que a relação de antonímia ocorreu pela mudança. Então, a gente tem antônimos por palavras diferentes e antônimos colocando prefixos nos radicais das palavras, a gente também consegue esses antônimos aí. Ó, relações gráficas e sonoras. Por que a gente vai pensar gráfica e sonora? Olha só, existe a grafia, que é como eu escrevo a palavra, então falo de grafia, e existe o som da palavra, que seria o fonema, né? Então a gente vai pensar aqui eu vou estar olhando para o jeito como se escreve a palavra e o som, como aquela palavra é pronunciada. Gente, isso aqui fica muito óbvio quando a gente vai estudar um idioma estrangeiro, né? Um outro idioma. A gente percebe que o que a gente pensa em português como som para determinadas letras, em outras línguas são outros sons. Então, e às vezes uma mesma letra pode ter sons diferentes numa mesma língua. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil entender homônimos, a ideia de homônimos, tá bom?
e parônimos e etc. Então, o que que a gente tem? Ó? Os homônimos, a gente vai ter sempre palavras idênticas, tá? Ou vai ser idêntica na grafia ou vai ser idêntica no som. Aqui ficou dividido aqui, mas é tudo junto, tá? Sonoramente. Então vai ter alguns homônimos que escreve igual, mas o som é diferente, e outros que o som é igual, mas escreve diferente. E aí a gente vai classificando aqui como homófonos, homógrafos, a partir dessa relação. Mas, por exemplo, se eu pegar manga aqui, a gente tem manga com vários sentidos. Ó, manga que é fruta, manga que pode ser a parte de do vestuário de uma roupa, tá? O que que acontece aqui? Isso aqui é polissemia? Eu falei para vocês nesse instante de polissemia, tá? E eu retomo daqui a pouco isso, mas já deixar claro aqui. Qual a diferença de homônimo para polissemia? Eu vejo aqui que manga fruta é uma palavra diferente de manga vestuário, que é parte do vestuário. Eu tenho duas palavras aqui que têm origens diferentes e, coincidentemente, elas acabam tendo grafia igual e som igual também. Mas elas têm origens diferentes, origens de sentidos diferentes, tudo é diferente aqui. Enquanto que na polissemia, eu dei o exemplo de vocês do verbo vejo. Gente, eu estou escrevendo com mouse aqui, não reparem a letra de alfabetização, tá? Eu dei o exemplo para a polissemia do verbo vejo. Esse verbo aqui, nas frases que eu apresentei duas frases, era o mesmo verbo com sentidos diferentes, era o verbo do mesmo jeito. Aqui eu tenho um substantivo que é diferente desse outro substantivo, que tem origens diferentes, mas que pronunciam igual e escrevem igual e vão tendo sentidos diferentes também nos contextos. Eu volto a falar disso aqui, a diferença entre homônimos e polissemia, tá? Mas já destacar aqui que manga aqui e manga aqui escreve igual e pronuncia igual, mas elas vêm de origens diferentes. Enquanto que o verbo vejo vem de um lugar só e vai assumindo sentidos diferentes nos contextos, tá? Homófonas. As palavras homófonas, a gente vai lembrar isso aqui, ó. Homo, que é idêntico, alguma coisa idêntica, e fonos, vão lembrar assim, ó, fone de som, tá? Então aqui a gente tem o som igual. Então as palavras vão ter a mesma pronúncia, mas a grafia, a escrita vai ser diferente, tá? Então aqui o que a gente vai ter, ó? Concerto pronuncia do mesmo jeito que concerto, mas a gente vai ver que um escreve com C e outro escreve com S. O concerto de C é o concerto de música e o concerto com S é o concerto de reforma, de consertar, de reparar. Então aqui o que a gente tem? Pronuncio do mesmo jeito, mas escrevo de maneira diferente. Então aqui a gente tem que saber que muda uma letra, muda o sentido. A pronúncia continua igual, né? As homógrafas, ó. Homógrafas, nós temos aqui a grafia é igual, mas o som vai ser diferente. Então, mesma grafia e pronúncia diferente. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Tem o seca do mesmo jeito, só que na hora que eu vou pronunciar, se eu vou falar de estiagem, falta de chuva, eu pronuncio seca. O timbre do tá fechado, seca. Quando eu falo seca, seca do verbo, né? Ele seca a roupa, sei lá. Então aqui a gente vai ter, ó, o timbre aberto. Então a pronúncia desse vai ser diferente nos dois casos. Então a grafia é igual, mas a pronúncia é diferente, tá bom? E os parônimos é aquilo que confunde muito, a gente vê o povo errando muito na redação. Essa questão dos parônimos. O que são os parônimos? A gente vai ter palavras que têm diferentes pronúncias, têm a mesma grafia, elas têm grafias diferentes e elas têm pronúncias diferentes. É tudo diferente aqui. Só que elas são muito parecidas. Aí aqui vocês vão ter, ó, a grafia é diferente, a pronúncia é diferente, mas por elas parecerem muito, aí as pessoas confundem. Natural confundir porque elas parecem. Todas as línguas têm os parônimos, né? Então a gente tem, ó, absolver.
Absolver é inocentar. E absorver, que seria sugar alguma coisa. Então você tem aqui o L e o R, que faz diferença aqui. Às vezes é a troca de uma letra que faz diferença, tá? Então parônimas são parecidas, mas nada vai ser igual. Nem a grafia, nem aí o som. Para você não confundir as palavras homônimas com polissemia, porque pode confundir, tá? Então o que a gente tem? A homonímia, quando a gente tem duas ou mais palavras que não tem relação uma com as outras, não tem relação mesmo, elas têm origens diferentes, tá? Não tem relação uma com a outra, elas vão escrever e pronunciar da mesma forma e têm significados diferentes, mas elas não têm a mesma origem, não têm relações entre si, elas não surgiram no mesmo lugar, é isso que acontece. A polissemia, quando a gente vai pensar polissemia, são palavras que é uma mesma palavra, a gente percebe que é a mesma palavra, que tem a mesma origem e que vai ter mais de um significado. E esse significado a gente vai percebendo nos contextos, tá bom? Então essa é a diferença básica entre um e outro, tá? Aqui tem algumas expressões. Do ponto de vista sintático é isso aqui, mas a gente precisa entender principalmente o sentido, ó. Fizemos tudo a fim de conhecer a verdade, para conhecer a verdade, a fim separado. Fizemos tudo a fim de que você soubesse a verdade. É como se eu tivesse para que você soubesse a verdade. Então, no frigir dos ovos, você tem aqui, ó, a fim separado é igual a para, tá? Se for a fim de que, é igual a para que, tá? E o outro, que é o que muito confunde, é quando a gente tem, ele significa igual, semelhante, similar. Então, tinha uma opinião afim a respeito dela, tinha uma opinião igual, parecida a respeito dela. Isso aqui é um adjetivo, enquanto que aqui são locuções prepositivas. Gente, na maioria das vezes, quando vocês vão usar o afim na redação, é no sentido de para. Então, assim, na dúvida, coloca separado, porque na maioria das vezes vocês estão usando nesse sentido, tá? Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas errarem. Então, assim, tá na dúvida, deixa separado, a probabilidade de você errar é bem menor. Então, escrever afim separado. É muito difícil alguém usar o afim desse jeito, tá? A gente vai ver isso aqui em algumas questões. Aí é você olhar o sentido, tá? A gente tem o à toa aqui, pode ser adjetivo, pode ser advérbio. E aí você vai olhar aqui muito o contexto para você poder classificar, mas acaba que o sentido é a mesma coisa. Cantorazinha à toa e corríamos à toa, né? Aí o acerca, ó, mesma pronúncia, ó, acerca de. E tem esse acerca de com H, tá? Então o que a gente tem aqui? Tudo pronuncia igual, por isso que confunde tanto esse negócio aqui, né? Esse aqui é uma locução, ó, polemizamos acerca da conjuntura, escreve tudo junto. Tem a cerca, que é a cerca de madeira lá, né? A cerca de madeira rompeu, estou, pronuncia do mesmo jeito, só que aqui é separado, eu tenho um substantivo aqui, ó. E tem esse verbo, ó, que indica tempo decorrido, né? Saíram a cerca de 4 horas. Então, a tendência é o povo confundir isso aqui e colocar desse jeito. Ter esse cuidado aí. Na redação a gente vê muito também, confundir principalmente esse H com A, tá? Esse aqui, ao encontro de, eu vejo aparecer muito em questões. Ao encontro de e de encontro a, tá? Então, minha opinião vai ao encontro da sua, significa que ela é igual, é convergente. Quando eu tenho de encontro, é porque ela é diferente, bate de frente a opinião. Ao invés, isso aqui também é outra coisa que as pessoas usam muito na redação, ó. Ao invés de, em vez de. Ao invés de é a ideia de contrário e em vez de é no lugar de. Em vez de é no lugar de. Então você tem, ó, em vez de estudar, no lugar de estudar, escrever uma carta. Substitui uma coisa pela outra. E aqui tem, ao invés de subir, desceu. É o contrário, eu estou trabalhando com antíteses aqui, tá bom? Então, quando você quiser a ideia de que uma coisa substitui outra, então, por exemplo, em vez de o governo dar o Bolsa Família, deu o auxílio emergencial. Então, estou entendendo, no lugar do Bolsa Família, deu o auxílio emergencial. Isso aí é em vez de. Aí, se for a ideia de contrário, né? Ao invés de... Eu tenho que pensar que o sentido é contrário aqui, eu tenho que pensar coisas que estão em antítese. Então, você tem assim, ao invés de aumentar, diminuiu.
Ao invés de aumentar o salário, diminuiu. Certo? Então aqui seria ideia de contrário. Então, para eu trabalhar com ao invés de, você vai ver que vai ter palavras de sentido contrário para você poder usar o ao invés de. E em vez de, você vê que estudar e escrever não são palavras contrárias. Você está colocando uma no lugar da outra, tá? Isso aí ajuda a gente a entender a diferença. Em vez de não trabalha com palavras contrárias, ao invés de trabalha com antônimos, que a gente já viu. Isso aqui as pessoas me perguntam muito, ó. Demais e demais. Demais junto, demais separado. Qual a diferença? É uma coisa que... Isso aqui, demais, é advérbio de intensidade. Eu vou usar quando eu quiser intensificar mesmo. Ó, essa cidade é grande demais. Então, eu estou intensificando o adjetivo grande. Também ele pode ser pronome. É como se eu estivesse dizendo os outros, ó. Os demais alunos podem ficar. Os outros alunos podem ficar. Agora, o demais, a gente vai ter assim, ó. É uma preposição mais um pronome definido. Serviu-se de mais arroz. É ideia de acréscimo aqui. Enquanto que o outro é a ideia de intensidade. Eu estou intensificando alguma coisa. Ele precisou de mais dinheiro. É diferente, tá? Do outro aqui. Ele precisou de mais tempo. Tá vendo? Ideia de acréscimo mesmo. Então é diferente esse aqui desse aqui, que é uma coisa que as pessoas confundem bastante. E esse aqui eu acho que é mais difícil a pessoa confundir, tá? O verbo haver, a gente tem aqui, ele pode ser um auxiliar, ele pode ter o sentido de existir, ele pode ter o sentido de fazer. Então você tem assim, ele há de se arrepender, aqui ele é auxiliar. Aqui tem uma locução verbal e ele funciona como auxiliar. Depois a gente tem o haver no sentido de existir, ele sempre fica assim, ó, na terceira pessoa do singular. E a gente tem esse haver no sentido de tempo decorrido. Ele é um verbo conjugado no presente, mas dá a ideia de tempo decorrido, né? Então tá aqui o haver. E esse a, gente, que pode ser um lote de coisa. Então artigo, substantivo, ó. Não diga um a. Substantivo também pode ser. Pronome oblíquo átono substituindo ela. Pronome demonstrativo substituindo aquela. Preposição também. Então, esse a é um lote de coisa